E aí galera, vamos estudar? Canal Matjap. Assunto da aula, função do primeiro grau. Muito simples, muito tranquilo, vamos ser muito objetivo de como está lá na sua prova. Você vai ver que é fácil, vamos fazer várias questões daquilo que já caiu na tua prova do Enem. Suave, você vai conferir agora. Vamos estudar? Então vamos nessa galera, olha só. A função do primeiro grau é bem simples, bem tranquila. Você tem que sempre lembrar das suas características e essa função associada ao seu gráfico lá no plano cartesiano. Mano velho, olha só. Na função do primeiro grau você tem que saber pelo menos e de forma inicial a sua representação geral da função. Basicamente a função do primeiro grau tem essa forma e estrutura aqui, ó, na qual A e B são números pertencentes aos reais. E onde esse A aqui, ó, esse A, que a gente vai dar um nome para ele tem que ser diferente de zero, beleza? Por que diferente de zero? Porque se o A for zero, você não vai ter uma função do primeiro grau, tu vai ter uma função constante, beleza? Galerinha, olha só, nessa função do primeiro grau, esse A e esse B são chamados de coeficientes, beleza? Então o A e o B são chamados de coeficientes e cada um deles vai receber um nome específico, chamado de coeficiente angular e linear. Esse aqui, ó, a gente chama de coeficiente linear. E o outro camarada, esse sendo mais importante, é o chamado coeficiente angular, beleza? Também essa função do primeiro grau é chamada de função afim, E caso o b seja igual a zero, a gente chama isso aqui de função linear, beleza? Mas para ambos a função afim, que é isso aqui, tendo dois termos, um com a variável e o outro com um número qualquer, e a função linear, onde só vai ter um termo com a variável, ambos são função do primeiro grau, lembrando, porque o seu expoente da sua variável, da sua incógnita, vale 1, beleza? Essa estrutura é básica. Então, por exemplo, colocando aqui ao lado, ó, podemos afirmar que essas funções que eu vou botar bem aqui, ó, são funções do primeiro grau. Observe, ó, f de x igual a menos 3x menos 5. Isso é uma função do primeiro grau, chamada de função afim, beleza? Onde o coeficiente angular, o A, é menos 3 e o coeficiente linear, B, menos 5. Eu poderia ter uma função assim também, ó, escrita dessa maneira, 0,1x mais 50. Também é uma função do primeiro grau. Aqui, ó, seu coeficiente angular A é 0,1, seu coeficiente linear B é 50. Tranquilo? Poderia ter essa função aqui, ó, por exemplo, ht igual a 20 menos 5t. Veja, aqui eu também tenho uma função do primeiro grau, onde o meu coeficiente angular é quem? Cuidado, não é 20, é menos 5. Coeficiente angular, ele sempre vai estar acompanhando a sua variável, beleza? Então aqui, ó, sua variável, a sua função está em relação à variável t, então o coeficiente angular é o menos 5 e o linear é o 20. Tranquilidade? Essas três são chamadas de função afim, beleza? Uma função do primeiro grau, também chamada de função afim. Esse tipo de função já, ó, também do primeiro grau, podemos afirmar que é função linear. Por quê? Porque o coeficiente b, que é o coeficiente linear, é zero. Tá vendo que não tem aqui, ó, beleza? E o coeficiente angular é 2 sobre 5. Isso é uma função linear, também função do primeiro grau. Tranquilidade? Agora toma muito cuidado, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, f de x igual a 6. Isso aqui não é função do primeiro grau, galera. Não é função do primeiro grau. Falou? Isso daqui é o chamado função constante. Beleza? Vamos comentar direto num exercício. A função constante, graficamente, é uma reta na horizontal, paralela ao eixo horizontal. A gente vai ver isso nas figuras, tudo bem? Voltando para cá,
A função do primeiro grau, então, tem essa estrutura básica. E importantíssimo que você saiba identificar aqui o coeficiente angular, angular e linear. Beleza? Então aqui foi rapidamente, ó, voltando para cá. Coeficiente angular, menos 3, linear, menos 5. Aqui, o angular 0,1, o linear 50. O angular é menos 5, o linear é 20. O coeficiente angular aqui é 2 sobre 5, o linear é 0. E aqui não é função do primeiro grau, é uma função constante. Beleza? Legal. Agora olha só, isso aqui você tem que saber estruturar e fazer a representação num gráfico. Agora, o cara que eu te comentei que é o mais importante é esse aqui, ó, o coeficiente angular. É esse camarada que determina as principais questões que quando trabalha e cai na prova do Enem, é nesse camarada aqui que você tira a maioria das suas questões. Beleza? Então olha só. Como é que se faz para calcular esse tal chamado coeficiente angular? Primeiro, vamos anotar aqui o seu plano cartesiano. Isso aqui, ó, na tua função, que é a sua imagem. Lembrando que a imagem de uma função, ela sempre vai estar no eixo, vou botar aqui, galera, eixo vertical. Lembra? E qualquer coisa, se você não tá recordado, não recorda muito bem, vai lá na aula de conceito, função, função, conceito, tópicos básicos, beleza? Um dos primeiros vídeos que a gente colocou no canal aí, tu vai lá em função, conceito, vai ter lá o videozinho que fala sobre função para você recordar e ficar bem suave na explicação, beleza? Então, esse valor da imagem está no eixo vertical e o valor do domínio, que seria a sua incógnita aqui, ó, beleza? Esse x aqui tá, que é o domínio, vai estar no seu eixo horizontal, beleza? É só olhar o vídeo função conceito. Então, olha só, galera, como é que vai ficar a função do primeiro grau? Veja. Vamos fazer uma representação aqui tranquila do plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo domínio, o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Na nossa representação geral aqui vai ser o nosso eixo x. E aqui eu tenho o eixo imagem, o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Eu vou chamar de fx, beleza? Que você está acostumado a falar yx, x e y, não importa. Você tem que tomar cuidado com a nomenclatura que é usada, beleza? Como se fosse aqui, ó. Se fosse essa função, por exemplo, ó, ht, ia estar aqui, ó, no lugar do fx. E o t no lugar do x, tudo bem? Galera, olha só. Esse coeficiente angular, que é muito importante, vamos calcular ele. O linear, praticamente você não calcula. Linear, o que você vai ter que lembrar? Eu vou deixar aqui anotado, galera, olha só. Coeficiente linear indica onde a reta que representa a função do primeiro grau intercepta o eixo vertical. Toda função do primeiro grau, olha para cá, graficamente, num gráfico, ele é representado por uma reta, beleza? Então a função do primeiro grau, graficamente, num gráfico, ele é representado por uma reta. Essa reta é crescente ou decrescente. E quem vai determinar isso, vamos anotar daqui a pouco, é o seu coeficiente angular, beleza? Ok, então esse coeficiente chamado linear aqui, ó, vai indicar onde a reta intercepta o eixo vertical. De novo, onde a reta intercepta o eixo vertical, beleza? Você vai ver isso, como é que a gente vai trabalhar com essa identificação. É bem simplesinho, falou? Bem simples mesmo. Beleza, vamos para a parte mais importante aqui, ó, coeficiente angular. Galera, olha só, o coeficiente angular, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Tipo, olha aqui para o lado, ó. Nessa função, o coeficiente angular é negativo, menos 3. Aqui, ele é positivo, 0,1. Aqui, ele é negativo, menos 5. Aqui, ele é positivo, 2/5, beleza? Então, aqui os coeficientes angulares podem ser negativo ou positivo. Se o coeficiente angular for positivo, a reta é crescente.
Se o coeficiente angular for negativo, a reta é decrescente. Então daqui, olha só o que eu vou anotar, galera, olha só. Esse valor de A que a gente vai determinar é esse aqui, ó. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, você vai ter uma reta crescente. Beleza? Reta crescente. Se esse valor de A for negativo, ou seja, menor que zero, a sua reta vai ser decrescente. Firmeza? Então, coeficiente angular vai determinar se a sua reta é crescente ou decrescente. Se ele for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Então, olha para cá, do lado. Essa função do primeiro grau vai ter uma reta crescente ou decrescente. Aí você vai olhar para o coeficiente angular, que é o número que acompanha a sua variável. Olha só, o número que acompanha a variável x é o menos 3. Ele é negativo. Então, a reta que eu represento aqui seria decrescente. Beleza? Nessa função aqui, ó, sua variável é x. O número que o acompanha é positivo. Se é positivo, a reta que representa essa função é crescente. Nesse aqui, que é um coeficiente angular, cuidado, não é o 20. É o número que acompanha a variável t. Então aqui, ó, menos 5, negativo. Então essa função seria decrescente, beleza? A sua reta seria decrescente aqui. Tudo bem? E aqui, ó, o número que acompanha a sua variável, seu coeficiente angular, seria 2 sobre 5 positivo, reta crescente. Tranquilo? Fácil você verificar que quando é crescente e decrescente. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, que é de boa, é tranquilo demais. Agora olha só, eu falei para você que o coeficiente angular pode ser calculado, deve ser calculado, e é o cara que manda numa questão, é o cara mais importante, beleza? Então veja só. Vamos considerar que eu tenho aqui no meu plano cartesiano, tem aí, ó, o gráfico, vamos botar aqui com essa cor aqui. Vamos supor que eu tenho uma reta qualquer. Essa reta é a reta crescente, beleza? Poderia ser decrescente, mas o cálculo que eu vou realizar, ele não importa se é reta crescente ou decrescente, ele não vai mudar a forma de você executar a sua conta, beleza? Considere então que isso aqui é a minha função ax mais b, tranquilo? E aí vamos determinar quem é o cara chamado coeficiente angular. Antes disso, só um comentário, esse cara aqui, que é o coeficiente linear, eu falei anteriormente assim, ó. O coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo vertical, beleza? É onde a reta intercepta o eixo vertical. Então é só, essa reta aqui, ó, se eu prolongasse indo para a esquerda até triscar o eixo vertical, bem aqui, ó, ia parar tipo aqui, ó, ia triscar o eixo vertical nessa parte, e aqui seria o valor do coeficiente linear b. Beleza? Então aqui seria o valor, vou te mostrar isso nos exercícios. Então aqui, ó, por exemplo, ó, o coeficiente linear seria menos 5. Ia estar abaixo do eixo horizontal. O coeficiente angular aqui seria 50, positiva, estaria acima. O coeficiente angular, o coeficiente linear aqui seria 20, estaria na parte de cima aqui do eixo vertical. E o coeficiente linear aqui, quando não aparece, é 0. E a partir da origem do plano cartesiano. Falou? Agora é só, como é que eu calculo esse cara chamado coeficiente angular? Importantíssimo. Como é que eu vou calcular esse cara? Galera, olha só. Considere que eu tenho dois pontos quaisquer aqui na reta. E aí eu vou chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Cada ponto vai ter o seu valor respectivo na horizontal, beleza? E na vertical. Aqui, ó, eu vou chamar, como eu chamo aqui de f de x, então pode ser f de x do ponto A, ok? Só que aí, só para facilitar a nossa escrita, eu vou fazer assim, ó. F de x também pode ser representado por y. Vamos colocar uma outra letra também, sendo y, falou? Então esse aqui seria, ó, f de x
f de x também seria y igual a x mais b. Tudo bem? Aqui eu vou representar assim, ó. Será o y do ponto A. Beleza? E aqui, ó, do ponto B vai ter um valor do x do ponto B. E aqui vai ter um valor do y do ponto B. Tranquilo? Para você determinar esse coeficiente angular, lembra que ele vem lá da tangente do ângulo. Tu lembra lá da geometria analítica? Você não precisa fazer a geometria analítica para poder calcular aqui, tá? Que eu já vou te mostrar direto, sem usar a geometria analítica, como é que você calcula esse coeficiente angular. Olha que tranquilo, galera. Coeficiente angular, basta você fazer a diferença é subtração, a diferença entre os valores da imagem de cada ponto, ok? Ou a diferença entre os valores de y de cada ponto sobre a diferença entre os valores de x de cada ponto, ou a diferença entre os valores do domínio de cada ponto. Então, ó, a diferença que você vai fazer aqui, ó, do ponto B, ponto A, ponto A, ponto B, a diferença vai ser a subtração de um valor de y de um ponto menos o y do outro. Tranquilo? Então aqui eu posso fazer, ó, yb menos ya. E embaixo a mesma diferença, só que agora com os valores do domínio, com os valores da horizontal com os valores de x. Então seria xb menos xa. É com essa maneira aqui, ó, que eu vou calcular quem é o tal chamado coeficiente angular, e você vai ver tamanha importância que é esse tal chamado coeficiente angular, beleza? Aí, ó, se esse resultado que você executar der positivo, maior que zero, a reta é crescente. Se esse resultado que você efetuar der negativo, menor que zero, vai ser decrescente, beleza? Você vai ver quanto é fácil isso aqui. É tranquilo, é de boa, e eu vou te mostrar como é que isso é usado nas questões do Enem quando envolve essa função do primeiro grau. Você quer ver? Ah, outra coisa. Esse coeficiente angular está relacionado à variação dessa reta. Ou seja, essa reta, suponha que esteja assim, ó. Então, quanto maior é o valor do coeficiente angular, mais inclinada a sua reta, fica assim, ó, beleza? Quanto menor é o valor do seu coeficiente angular, a sua inclinação dessa reta aqui, ó, por exemplo, ela é menor, beleza? E se ela for negativa, a reta se torna decrescente. Já se ela for zero, não é função do primeiro grau, se torna uma função constante, beleza? Isso aqui é chamado de função constante. Se o valor do coeficiente angular, isso aqui, o A, for aumentando, a sua reta vai também inclinando mais, beleza? No sentido anti-horário. Se ela for negativa, a reta é decrescente. Tudo bem isso aí? Beleza? Vamos ver como é que executa isso aí? Olha, bem tranquilo, bem fácil, para você verificar que não tem mistérios essa função quando cai na prova do Enem. Questãozinha do Enem 2015. Vamos trabalhar baseado no que a gente escreveu anteriormente. Então, olha. No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. Então, olha só, galera. Vamos aqui para o gráfico. Beleza. Tá aqui, ó. No teu gráfico é para calcular o salário em relação ao total de vendas, beleza? Ali quer saber qual o valor percentual da sua comissão. O valor percentual da sua comissão está associado aqui, ó, quando ele fala, ó, além de um valor fixo, o vendedor geralmente
tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas. Beleza. Então, ele quer saber qual é esse percentual. Falou? Vamos dar uma analisada nesse gráfico. Ó. Quando o cara vende um total de 20 mil reais, o salário dele é de 1.200. E quando ele vende 50 mil reais, o salário dele é de 1.800. Cuidado! Aí ele quer saber qual é o percentual dessa sua comissão. Galera, esse percentual aqui é a variação. O seu salário vai estar variando de acordo com essa comissão. Por quê? Porque em relação ao valor fixo que ele fala bem aqui, ó, o valor fixo já fala, é fixo, não muda. Agora, à medida que você vai aumentando as vendas, seu salário também aumenta. Ou seja, a sua variação é a sua comissão. Então, quando ele fala qual é o valor percentual da sua comissão, isso aqui, por ser reta, ó, por ser reta é uma função do primeiro grau, beleza? Então, eu vou ter uma reta, você vê visivelmente que é crescente, tranquilo? E que o valor percentual dessa comissão que ele quer que você calcule, galera, é o seu coeficiente angular. É a nossa letrinha A que a gente representou. Beleza? Tranquilidade? Então olha só como é que vai ficar. Presta atenção. Ah, um detalhe. Se a função é do primeiro grau, porque isso aqui é uma reta, e a reta é crescente, tá vendo que ele parte do 800? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o chamado coeficiente linear. Lembra que a gente escreveu isso aqui, ó, galera, ó? Ó, coeficiente linear. Aqui que eu falei bem aqui. Coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo vertical. É onde a reta intercepta o eixo vertical. Olha só, a reta interceptou o eixo vertical no 800. Então isso aqui seria o seu coeficiente linear. Esse cara aqui, ó, seria o seu B, 800. Beleza? Tranquilo? Agora olha só. Como é que eu vou descobrir esse valor percentual que eu estou definindo agora, que é o nosso coeficiente angular? Fácil. Veja que aqui, ó, esse ponto, ele é dado por dois valores, que é um da horizontal, 20 mil, o outro da vertical, 1.200. Aqui, esse pontinho que compõe a reta, também tem um valor na horizontal 50 mil e um valor na vertical 1.800. Tranquilidade? Beleza. Aí, ó, para calcular esse coeficiente angular, é só você observar aqui, galera, ó. O que a gente fez anteriormente? Como é que eu te mostrei aqui, ó? Ó, tenho dado dois pontos aqui, ó, para calcular o coeficiente angular. É só fazer a diferença entre os valores da imagem de y, ok? Da imagem, da função de y, dos pontos que o cara te deu, dividido pela também diferença entre os valores de x, os valores do domínio de cada ponto. Então, como é que fica, ó? Galera, esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele é dado o valor da horizontal, 50 mil, e o da vertical, 1.800. Aqui, o da horizontal, 20 mil, o da vertical, 1.200. Então, eu vou estar analisando isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. Os valores da vertical e o da horizontal seriam esses dois, ó. Beleza? Então, você vai fazer o quê? Uma diferença entre esses valores e ficaria assim, ó. Ó que tranquilo. Aqui em cima, lembra, são os valores da imagem, da vertical, beleza? Seria quem aqui, ó? 1.800 e 1.200. 1.800 e 1.200. Tranquilo? E aqui, ó, se você pegou primeiro o ponto, esse ponto aqui, ó, representado por 1.800 na vertical, você tem que pegar agora o valor representativo dele na horizontal, 50 mil. Então aqui, ó, 50 mil menos o 20 mil. Beleza? Então daqui, ó, continuando, tenho 1.800 menos 1.200 dá 600. 50 mil menos 20 mil, 30 mil.
E aí a gente vai encontrar quem é o nosso coeficiente angular, que vai ser o percentual da sua comissão. Ó, aqui, ó, divide por 100. Beleza? O que é que vai sobrar? Vamos tirar do zoom aqui. Opa, aí. E aí, ó, aqui fica 6 por 300. Se eu dividir ambos os valores por 3, eu já vou conseguir colocar na forma percentual. Observa aí, ó. 6 por 3, 2. 300 por 3, 100. Fazendo a leitura, ó, 2 por 100. Ou 2 por 100. Essa é a variação percentual da comissão. Beleza? Então quer dizer que o vendedor ele ganha 2% sobre o total de vendas. Tranquilo? Viu que a questão é fácil, questãozinha de 2015, tranquilo, que é só para você determinar quem é o coeficiente angular. Aí você tinha que interpretar na questão, a partir dessa reta crescente, que o que ele está pedindo é o seu coeficiente angular. Beleza? Por quê? Porque está relacionado com a sua variação. Falou? Ou angulação aqui, ó. Se o cara, por exemplo, falasse assim, ó, a comissão do cara tem um percentual mais elevado, então a sua reta ia ser mais inclinada assim, ó, ia ficar mais inclinado, beleza? Se fosse menos de 2%, estaria menos inclinado. Falou? Então aqui a resposta é a letra A normal. De boa? Foi fácil, não foi, galera? Tranquilo, bem suave, bem de boa. Vamos continuar com esse mesmo processo. Olha só. Vamos fazer uma questãozinha aqui, deixa eu analisar. Faça também. Ó. Calma aí, galera, que eu tô meio perdido. Uma questãozinha um pouco mais antiga, depois a gente pega as mais recentes também. Do Enem de 2007. É suave, não tem dificuldade essa questão aí. Você vai ver que é de boa. Galerinha, olha só. O cara fala assim, o gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Vamos ver os valores aqui que está meio apagado. Ó. Vou aumentando aqui para você poder verificar de boa. Aqui, ó, na vertical, número de espécies ameaçadas de extinção. 461. Eu vou aumentar esse número, tá? 461. Que depois eu vou afastar. E aqui, ó, 239. Vou aumentar, hein? Vou aumentar. 239. Beleza? Aí, ó, se você analisar, ele fala aqui, ó. O gráfico, opa, calma aí. O gráfico abaixo, obtido a partir de dados voluntariamente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Então aqui, ó, tá mostrando que em 1993, o número de espécies ameaçadas de extinção é 239 espécies. Aí foi aumentando, ó, de 4 em 4 anos, é isso, 4 em 4, ó. 93, 97, 91... Não, 83, 87, 91, 95, 99, 2003, 2007. Então, de 4 em 4 anos foi aumentando aqui, ó. E no ano de 2007, o número de espécies ameaçadas é de 461. Já aumentou significativamente. Beleza? Então, olha só. Ele pede assim, ó. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a quanto? Galerinha, bem tranquilo. Tem gente que faz essas questões que envolve a reta crescente ou decrescente com regra de 3. Também dá certo. Porque a sua relação aqui é direta, tá? Mas eu não vou estar usando a regra de 3. Ó, vamos nessa. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, ou seja, essa parte aqui, ó, da leitura indica que essa reta ela vai continuar constante, ok? Com a mesma tendência de crescimento. Se vai continuar com a mesma tendência de crescimento, essa reta que é crescente continua com a mesma estrutura,
automaticamente com o mesmo valor. Então isso aqui, ó, que é a sua reta crescente, possui um coeficiente angular. Um coeficiente angular. Beleza? Que é positivo, porque a reta é crescente. Falou? Então, se a gente definir quem é o coeficiente angular, a gente consegue definir para qualquer ano que ele queira aqui, ó, qualquer ano, não importa. Qualquer ano que ele queira, qual é o número de espécies em extinção. Então, o que eu vou fazer? Calcular o coeficiente angular. Olha como é que fica. Esse valor 239 está associado a qual ano? 1983. Está meio apagadinho, mas vamos aumentar aqui, ó. Pronto. Tá vendo aí, ó? 1983. Eu vou aumentar aqui, ó. 1983. Beleza? E aqui, ó, o 461 está associado ao 2007. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou botar 2007. Beleza? 1983 e 2007. Voltando. Opa, beleza. Vamos lá. Então daqui, ó, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu te mostrei no início da nossa aula, no exercício anterior, que é isso aqui, ó. Cálculo do coeficiente angular. Fazer a diferença entre os valores da imagem dos pontos, ou a diferença entre os valores de y, que é isso aqui, ó, e a diferença dos valores de x, que é a diferença entre os valores do domínio de cada ponto. Falou? Então como é que fica? Ó, vamos calcular o coeficiente angular. Bem aqui, ó. Em cima, os valores da vertical. Quem são? Ó, em 2007 é 461. Em 1983 é 239. Então vou fazer 461 menos 239. Tranquilo? E embaixo, nos valores da horizontal, que são os anos, 2007 menos 1983. Tá aí. Daqui vamos definir quem é o nosso coeficiente angular. Vai ficar assim, ó. 461 menos 239 dá 222. Beleza? 2007 menos 1933 é 24. De boa, galera? Daqui, ó, você pode até dividir 222 por 24, tu vai encontrar um valor decimal. Como você não pode usar calculadora na prova do Enem, é interessante que você, ao invés de trabalhar com decimal, trabalhe com fração, tá, galera? Aqui eu vou dar uma simplificada, ó, por 2. Vou simplificar por 2. Numerador e denominador. Aí vai ficar 111 sobre 12. Veja que o valor é positivo. E é positivo porque a reta é crescente, beleza? Isso aqui está indicando que a cada ano, ó, beleza? A cada ano, coeficiente angular, a cada ano, o número de espécies ameaçadas de extinção aumenta desse jeito aqui, ó. Aumenta com essa constância, beleza? Com esse valor constante. Então aqui significa cada ano aumenta 111 sobre 12. Tudo bem? Agora como é que eu vou encontrar o que ele está querendo? Se mantida a tendência de crescimento, eu quero saber o número de espécies em extinção em 2011. Vejam, estamos em 2007. Em 2007 é quanto? 461. Eu quero em 2011. Em 2011 vai aumentar quanto? Por ano aumenta isso, ó. Então vai ficar desse jeito, galera. Olha só, que tranquilidade. Em 2007 temos 461 espécies em extinção. Beleza? Ó, 2007, 461. E em 2011, que é o que ele está querendo, você percebe aí que você tem uma variação de quanto? De 4 anos. Beleza? 2007 para 2011, 4 anos. Então, o número de espécies em extinção aumentou. Aumentou em quanto? Vai aumentar em 111 sobre 12 ao ano. Mas são quantos anos de 2007 a 2011? 4. Então seria isso aqui, ó. Ó.
seu coeficiente angular, 111 sobre 12, vezes 4 anos, porque temos uma variação aqui de 4 anos. Pronto. Sem calculadora, vamos lá? Ó, galera, 4 dá para simplificar por 12, beleza? Sobra 3, vai ficar assim, ó. 461 mais 111 sobre 3. Tranquilo? 4 por 4 dá 1 e 12 por 4 dá 3. 111 dá para dividir por 3. 111 dá para dividir por 3. Lembra da condição de divisibilidade por 3? Se eu somar os algarismos e for dividido por 3, dá para dividir. 111 dividido por 3 dá 37. Então podemos fazer isso aí, ó. Vai ficar assim, ó. 461 mais 37. Beleza? Somou, dá 4, 9, 8 espécies em extinção em 2011. Beleza? Então, em 2011, 498 espécies em extinção. Qual a resposta? Letra cabeção. Tranquilo, galera? Achou pesado? Achou difícil? Fácil, né? Você vê que está baseado no coeficiente angular. Vamos fazer outra. No mesmo esquema, no mesmo estilo, para você ver que é tudo muito parecido. Olha só. Questãozinha do Enem de 2010. O cara fala assim: o gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação desses números considerados é linear. Galera, toda vez que ele fala numa variação linear, isso aqui sempre vai estar associado a uma reta. Falou? Sempre associado a uma reta. Vamos lá. Ele fala aqui, ó. Eu tenho o número de favelas no Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, ó. 1980, número de favelas, 372. 1992, número de favelas, 573. 2004, número de favelas, 750. Então, está aumentando aí. Se o padrão na variação de 2004 para 2010, ó, 2004 está aqui, 2010 está mais na frente, se mantiver nos próximos 6 anos, ou seja, 2004 para 2010 vai se manter a variação nos próximos 6 anos. Ué, veja, ó, de 80 para 92, de 92 para 2004. Ele falou, ó, de 2004 para 2010, nos próximos 6 anos, por isso está sendo dito aqui, ó. Então, mais 6 anos, 2010. A variação vai permanecer. E sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será de quanto? Ó, que deu o número de favelas em 2010 e quer saber em 2016. Sabendo que a variação não vai alterar de 2004 para 2010, 2010 para 2016. Então olha só como é que vai ser o esquema. Eu vou aproveitar esse gráfico aqui e fazer assim, ó. Se liga. Eu tenho aqui, vou prolongar, 2004, põe aqui 2010. Em 2010, de quanto vai ser o número de favelas? Ele falou aqui, ó, 2010, 968. Então, tá, de 750 foi para 968, vai aumentar, beleza? Aí vamos considerar aqui, ó, que aumentou... Aumentou isso aqui, ó, 968. Tranquilo? E que em 2016, mais 6 anos, é onde ele quer saber qual vai ser o número de favelas. Aí, ó, ele falou que vai se manter a variação, ou seja, essa reta aqui, ó, crescente, ela não vai alterar, ela vai continuar com o mesmo crescimento. Se vai continuar com o mesmo crescimento, então quanto é que vai ser bem aqui, ó? Beleza? Bem aqui. Então, para você determinar quantas favelas vai ter em 2016, é só você ver aqui, ó, o tanto que isso cresce. E o tanto que isso cresce é o seu coeficiente angular, é a variação, beleza?
de 2004 para 2010 e 2016. De quanto é essa variação? O coeficiente angular vai determinar isso aí. Então como é que a gente vai fazer? Olha só. Eu vou aumentar aqui vou colocar 2004, beleza? E vou aumentar aqui, tá, 750. Como é que eu calculo? Galera, fácil, ó. Determina quem é o coeficiente angular dessa reta aqui. Como é que determina o coeficiente angular? Já vimos anteriormente. É a diferença entre os valores da vertical, que é a sua imagem, sobre a diferença dos valores do domínio, que é o seu x aqui. Então, olha só. Os valores da imagem em relação a 2010 e 2004, a gente vai calcular o coeficiente angular bem aqui. E aí, como ele vai se manter, o coeficiente angular não muda, falou? Então vamos calcular aqui, ó. Quem são os valores da imagem? Fica em 2010, opa, foi mal, galera. Em 2010, eu tenho 968 favelas, tá aqui, ó. 968 menos o número de favelas de 2004, 750. E embaixo, em relação aos valores da horizontal, são os anos 2010 menos 2004. Tranquilo? Fazendo essa continha aí, bem suave, 968 menos 750, tu vai encontrar 218. E 2010 menos 2004, 6. Beleza? Galera, olha só. 218 sobre 6 está representando o tanto que ele está crescendo a cada ano. Beleza? A cada ano, o número de favelas vai aumentando 218 sobre 6. Se você dividir 218 sobre 6, isso daqui vai dar uma dízima periódica. E você não tem calculadora e você não vai pegar um valor aproximado. Aí o que eu falei anteriormente? Deixa na fração. Falou? Vamos deixar isso na fração. Então o que significa esse coeficiente angular A? Esse valor, 218 sobre 6, significa o aumento do número de favelas a cada ano. Pegou? 218 sobre 6 significa o aumento do número de favelas a cada ano. A partir daí, a gente define o que ele pede. Olha só. Como é tranquilo. Ele quer saber, em 2016, de quanto vai ser o número de favelas. Ó, aí vai ter as alternativas que você vai ter que verificar. Galera, eu tenho aqui em 2010, quantas favelas? 968. E em 2016, que é o que ele quer saber, quantas favelas eu vou ter? Perceba que eu tenho aqui a variação de quantos anos? 6 anos. Beleza? Variação de 6 anos. Então, qual vai ser o número de favelas de 2010 indo para 2016? Vai aumentar quanto? Vai aumentar isso aqui. 218 sobre 6, número de favelas a cada ano. Então vai ficar assim, ó. 218 sobre 6 a cada ano. Mas são quantos anos em questão aí? São 6 anos. 2010 para 2016 são 6 anos, ó. 6 anos. Então daqui eu vou tirar o número de favelas, ó. Daqui eu já posso dividir. Então na verdade fica 968 mais 218. É a sua resposta. Soma isso aqui, tu vai encontrar 1186. Beleza? Olha as alternativas. Se o padrão na variação do período se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas de 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será menor que 1150. Está errado. Aqui é 1186. 218 unidades maior do que em 2004. Não, está errado. Ó. Se falasse 218 unidades maior do que em 2010, aí estaria certo. Mas maior do que 2004, não, está errado. Letra C, maior que 1150, é maior. E menor que 1200.
Sim, menor que 1.200. Então a resposta vai ser a letra C. D. 177 unidades maior que 2010. Não. Em 2010, 968, aumentou quanto? 218. Letra D está fora. Letra E é maior que 1.200, não é maior que 1.200. Então a resposta é a letra cabeção. Firmeza? Galera, viu aí que as questões que envolvem a função do primeiro grau basicamente são resolvidas com o coeficiente angular? Sem mistérios, sem mistérios. Quer ver? Outra para você ver como o estilo é sempre o mesmo. Ó. Outra questãozinha do Enem, 2008. O cara fala assim, ó. Uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030 baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. Vamos ver, olha só. Aguinha. Olha. Aqui, ó. Baseado em crescimento linear entre 2008 e 2030. O que ele falou no enunciado? Olha. Vamos só fazer a leitura aqui no final. De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020... Então, ele quer que você calcule a população em 2020, corresponderá aproximadamente a quantos bilhões de pessoas? Galera, gráfico, olha. Eu vou passar umas canetas aqui, porque está muito clarinho. Ele falou que a estimativa começou em 1950. Em 1950, 700 milhões de habitantes no mundo. Aí foi aumentando, e a previsão até 2030. Se você olhar aqui, ó, ele falou que de 2008 a 2030, o crescimento é linear. Então, olha, esse crescimento é o que me interessa, ó. É uma reta. Por que é uma reta? Porque ele falou que é crescimento linear. Ele falou que vai de 2008 a 2030, ó. Aqui está 2010, 2008 está um pouco antes, tudo bem? 2008 estaria bem aqui, ó. Tranquilo? Mas ele está falando que em 2010, ó, são 3,5 bilhões de pessoas. Que em 2030, 5 bilhões de pessoas. Quer saber, em 2020, quantos bilhões de pessoas? Muito simples, muito tranquilo. Aqui você poderia fazer meramente uma média aritmética, tá? Fazer a média entre 5 e 3,5, tu encontra a resposta. Mas aí eu vou fazer usando a teoria da função do primeiro grau, trabalhando com o nosso coeficiente angular. Falou? Mas você poderia fazer uma média aritmética aqui. 5 mais 3,5 dividido por 2 é a tua resposta. Falou? Então olha só, eu vou aumentar aqui, ó, 3,5 em 2010, 3,5, e 5 bilhões em 2030. Obviamente, no nosso dia a dia aqui, sabemos que a população mundial hoje passa dos 7 bilhões. Falou? Vou aumentar também aqui, ó. Aqui é o ano de 2010 e 2030. Falou? O que ele quer saber? Em 2020. Bem aqui, ó. Em 2020. Falou? Vamos lá, tirando zoom. Opa, aí. Vamos lá, galera. Então a resposta é bem simples. Basta fazer uma média aritmética entre 5 e 3,5, mas eu vou usar a ideia do coeficiente angular. Nós temos aqui, ó, como é uma reta, porque ele falou que o crescimento é linear, aqui, ó, esse crescimento é constante, e esse crescimento é o nosso coeficiente angular. Aqui eu vou determinar qual é o meu coeficiente angular ao ano, ok? O tanto que está crescendo em bilhões de pessoas a cada ano. Porque vai que ele falava assim, ó, qual é o crescimento da população, qual é a população urbana, na verdade, no ano de 2028, por exemplo. 2029, 2033. Aí você poderia fazer aqui uma média aritmética, falou?
Então, de modo geral, olha como é que poderia resolver. A divisão é a razão entre a diferença entre os valores da imagem e do domínio. Galera, vamos comparar aqui os dois anos que nós temos. 2010, 3,5 bilhões, 2030, 5 bilhões. Então, o valor que em cima são os valores da vertical, que é 3,5 e 5. Então, vou botar aqui, ó, 5 menos 3,5, beleza? Se eu comecei pelo ano de 2030, 5 bilhões, menos o ano de 2010, 3,5, embaixo a ordem segue a mesma. Então, começa com 2030 aqui, menos 2010, beleza? Subtraiu aqui, ó, 5 menos 3,5 dá 1,5, 2030 menos 2010, 20, beleza? Aqui, ó, o crescimento em bilhões de pessoas é de 1,5 sobre 20 bilhões de pessoas a cada ano. A cada ano. Se você quiser, poderia dividir isso aqui, ó, 1,5 por 20. Ia dar 0,75. Não, 0,075. Não vai ser legal trabalhar com decimal. Então vamos deixar do jeito que está aqui. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é o crescimento em bilhões de pessoas a cada ano. Falou? Eu não escrevi nos outros, aqui, ó, a cada ano. Então, como é que vai ficar agora? Fácil, galera. Ó, em 2010, de quanto era a população? 3,5 bilhões. Aí ele quer agora em 2020. Ué, em 2020 você teve um crescimento, você tem uma variação aqui, ó, de mais 10 anos. Não é verdade? Então, sua conta ficaria assim, ó. 3,5 bilhões em 2010. A cada ano aumenta quanto? 1,5 sobre 20. Então, mais 1,5 sobre 20 a cada ano. Só que são quantos anos aí de cálculo? De 2010 para 2020, 10 anos. Pronto. Daqui, ó, eu posso simplificar aqui. Fica 3,5 mais 1,5 sobre 2. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, 3,5 mais 0,75. Dividir 1,5 por 2. Isso vai dar 4,25 bilhões de pessoas. Oh. Questãozinha fácil, né? E aí, sua resposta seria o que aqui? Cadê? Ó, letra doidão. Firmeza? Lembrando, eu falei que se você compreendesse que aqui poderia fazer uma média aritmética, você queria na resposta. Falou? Agora, se o cara falasse assim, ó, qual é a população mundial em 2047? Aí você ia fazer aqui, ó, de 2000, você poderia começar de 2030, tá? 2035. Aí 2047, são mais quantos anos? 17 anos. Aí tu é só fazer isso aqui, ó. 5 mais 1,5 sobre 20 vezes 17 anos. Falou? Ia ficar tranquilo também. Conteúdo fácil, né, galera? Não tem mistério a função do primeiro grau. É bem tranquilo. É bem de boa mesmo. E aí vamos trabalhar com a seguinte situação agora. Aqui mal tem cálculo, galera. Estamos trabalhando com a função do primeiro grau ainda. Só que mal a gente vai trabalhar com cálculo. É mais visualização de gráfico. Vamos nessa? Olha. Opa, ajeitando aqui. Olha só essa questãozinha. Observe. O cara fala assim, ó. Certo vendedor, deixa eu aumentar. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750, mais uma comissão de R$ 3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00. Aumenta significativamente a comissão dele para cada produto vendido, a partir do 100º produto vendido. Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos é... Galera, aqui são 5 gráficos, tá? Aqui eu não coloquei tudo numa mesma folha, porque ia ficar muito pequeno. Aqui é o gráfico A, gráfico B, opa,
gráfico C, D e E. Beleza? Ele quer saber qual desses gráficos vai ser a sua representação. Ó, é fácil, mas deixa eu escrever algumas coisinhas aqui. Ele falou que o salário do camarada, o salário dele é dado por um valor fixo mais uma comissão. Beleza? Ele falou que esse valor fixo é de R$750, mais a comissão que é de R$3 para cada produto vendido. Vou botar aqui, ó, R$3 para cada produto. Vou botar P de produto. Falou? Esse é o salário do cara. O salário do cara é 750 mais R$3 por cada produto. Mas isso aqui é até o centésimo produto vendido. Beleza? Até o centésimo produto. Passou de 100, aí a comissão dele aumenta de R$9 por produto. Falou? O que você consegue observar daqui, ó? Isso daqui é uma função do primeiro grau. Beleza? Olha, a sua variável tem relação ao número de produtos, expoente 1. Perceba que aqui, ó, é o nosso chamado coeficiente angular e esse é o linear. Tranquilo? Se é o linear, é onde a reta intercepta, trisca o eixo vertical. E ó, se é função do primeiro grau, isso aqui é uma reta. E essa reta, pelo coeficiente angular aqui, ó, comissão ser positiva, R$3 por cada produto, essa reta é crescente. Então, se a reta é crescente, olha só. Gráfico A, reta crescente. Gráfico B, tem duas partes crescentes. Aqui, gráfico C. Tem uma parte aqui, ó, que não é crescente. Tá vendo? Se não é crescente, não é função do primeiro grau. Isso aqui é função constante. Esse gráfico está fora. Não precisamos pensar nele. E automaticamente esse também está fora. Porque aqui, ó, não cresce. Isso aqui é constante. Isso não é função do primeiro grau. Beleza? Então, sua resposta está entre esse gráfico, letra E. Ó, crescente, crescente. Tudo crescente de uma só maneira. E crescente e crescente. Então, olha só. A questão é bem fácil, não precisa calcular nada, é só você saber analisar a função. Isso aqui é até o centésimo produto, é o salário do cara. A partir do centésimo primeiro produto, a comissão dele aumenta. Então a comissão dele aumenta, a comissão aqui, ó, o salário dele, a comissão. A comissão dele vai aumentar de R$9 por cada produto. Beleza? O salário vai continuar sendo crescente, ok? Porque ó, o fixo é 750, aí aumenta. Depois aumenta mais ainda se ele vender a partir do centésimo primeiro produto. Então você tem a comissão variando de duas formas. Um com R$3 por produto e depois aumenta o triplo, ó, R$9 por produto. Beleza? Então você vai ter dois momentos de reta crescente. Aqui a reta está crescendo. Depois, pela comissão ter aumentado, a sua reta aqui, ó, sua reta cresce mais do que a anterior, beleza? Cresce mais do que a anterior. Então, ó, ela cresce em dois momentos. Se cresce em dois momentos, essa reta aqui, esse gráfico está fora, porque ela só vai de uma maneira. Então você vai analisar quem? Esse gráfico e o outro bem aqui, ó. Vamos ver se não dá. Deixa eu dobrar aqui. Quer ver ficar de boa? Vai dar para analisar. Rapidão, galera. Vou fazendo um origami aqui, ó. Aí, aqui.
Deixa eu dobrar mais ainda aqui, fazendo um origamizinho. Beleza. Galerinha, olha só. Fica entre esses dois. Beleza? Entre a letra B e a letra E. Agora, qual dos dois vai representar o meu salário? Ué, eu acabei de falar aqui, ó. As duas são, vai ter em dois momentos. Até o centésimo produto, a reta cresce. Passou do centésimo produto, a reta cresce mais ainda. Então, ó, se você olhar, vamos aumentar agora aqui, ó. Ó, 100. Tá vendo aqui? 100 produtos vendidos e aqui também 100. Ó, cresceu e cresceu, ó. Também cresceu, tá vendo aqui? Começou com 750 e aumentou. E aqui também, ó, 750 até o centésimo produto, salário aumentou, salário aumentou. Aí depois vai aumentar mais ainda, porque a comissão aumentou. Se vai aumentar mais ainda, é só você olhar aqui, ó. Se a comissão aumenta, o gráfico, a reta cresce mais ainda. Ué, é só olhar para cá, ó. Qual das duas retas aqui cresce mais? Qual das duas retas está mais inclinada? Essa da letra E ou essa da letra B? Visivelmente você sabe e consegue analisar que a reta que mais inclina, que mais cresce, é a da letra E. Então a sua resposta do que ele falou é esse gráfico aqui, ó, da letra E. Tudo bem? Vai ser o gráfico da letra E. Se você fosse fazer os cálculos, também ia ser tranquilo, ia ser de boa. Você ia verificar só fazendo substituição. Tudo bem? Então a resposta aqui, ó, é a letra E. Beleza? Sem calcular nada, só analisando a função do primeiro grau, os seus conceitos. Firmeza? Para finalizar, vamos fechar aqui, ó, com a nossa funçãozinha. Outra que envolve gráfico. Também não tem necessidade de você fazer um cálculo aí, não. É suave também. Então olha só. Questãozinha fala assim do Enem. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, paga R$ 49,90, R$ 20 a mais, por 300 minutos mensais e 10 centavos por minutos excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos dois planos em função dos minutos utilizados é, galera, plano K. Olha, plano K, o cara falou assim, ó, você vai pagar R$ 29,90 mais 20 centavos por cada minuto excedente. Falou? Esse minuto é o excedente. Tudo bem? Beleza. Se você olhar aqui, ó, chamar esse minuto aqui, por exemplo, de letra M ou letra T de tempo, poderia ficar assim, ó, R$ 29,90 mais 20 centavos vezes T. Esse T está representando os minutos excedentes. Beleza? Isso aqui seria a representação do plano K. Do plano Z, o cara falou que é R$ 49,90 por 300 minutos, mais 10 centavos por cada minuto excedente, que eu vou chamar de T. Beleza? Perceba que nos dois momentos, nas duas situações que eu escrevi aqui, ó, são funções do primeiro grau. Só que tem um detalhe, que está onde? Bem aqui, ó. R$ 29,90 e R$ 49,90 estão associados a 200 minutos e 300 minutos. Beleza? Então, usou 200 minutos do plano, tu vai pagar o mesmo valor de R$ 29,90. Isso significa que essa parte aqui e essa parte aqui, ó,
os outros 200 minutos vai pagar R$ 29,90. No outro plano, os outros 300 minutos vai pagar R$ 49,90. Isso quer dizer que o valor não altera até 200 minutos no plano K e 300 minutos no plano Z. Isso significa que ambos são o quê? Num gráfico, são constantes. Se são constantes, é uma reta constante. E reta constante é uma reta paralela ao eixo horizontal. Isso aqui, ó. Todos aqui têm uma reta constante. Está observando aí, ó? Beleza? Agora, olha só, vamos ver se todos partem do mesmo valor. Ó, aumentando. Vamos ver aqui, ó. Tá meio apagadinho, mas dá para ler. Gráfico A. Plano K. Plano K. Ó. Aqui está escrito, aqui está apagado, galera, R$ 29,90. E tá começando abaixo de R$ 29,90. Já tá errado. Plano K, R$ 29,90 é o valor que se paga. Aqui já está abaixo de R$ 29,90. Então você não perde nem tempo com o gráfico A, beleza? O B, beleza, R$ 29,90, o outro R$ 49,90 também. O C aqui, ó, R$ 29,90 e R$ 49,90, beleza. Aqui beleza, aqui beleza. Galera, o gráfico A tá fora, não me interessa. Falou? Os demais, por enquanto, tem as duas partes com reta constante. Agora olha só. R$ 29,90 é o que você paga durante 200 minutos. E R$ 49,90 é o que você paga durante 300 minutos, no plano K e no plano Z. Vamos olhar aqui cada gráfico rapidamente. Olha, plano K e plano Z. Reta constante até 200 minutos no K, 300 minutos no Z. Olha só, vamos olhar para esse B. Galera, olha a letra B. Plano K, olha o K aqui, ó. Paga R$ 29,90 até 200 minutos. Beleza, ó, 200 minutos. Opa, R$ 29,90. E no plano Z, 300 minutos daqui, ó. Opa, já tem um problema. Essa reta constante tinha que vir até aqui, ó. Até aqui. Beleza? E não veio, ó. Então a letra B já está fora. Beleza? Vamos analisar aqui também, ó. Dá uma olhadinha na letra E. Plano K começa com R$ 29,90. Uso de 200 minutos. Olha pra cá, ó. K, R$ 29,90 foi usado até os 300 minutos. Na verdade, tem que ir até aqui, ó. Nos 200. Aqui tá 200. Tá apagadinho, galera? Mas é 200. Então, foi até 300. Não pode no plano K. Então, a letra E também tá fora. Então, a gente vai ficar entre a letra C e a letra D. Aí, vamos ver aqui, ó. Essa parte fixa do plano. No D. Ó, lembrando, o K é R$ 29,90 200 minutos, o Z R$ 49,90 300. Eu vou ampliar bastante agora, ó. O K, 200 minutos aqui, galera, ó. 200. Opa, olha a reta constante aqui, ó. R$ 29,90. Beleza? O Z, 300 minutos. Opa, tá aqui a nossa reta constante, ó. Beleza? Agora olha só. Vou fazer agora, aqui tá de boa. Eu vou fazer a mesma análise na letra C, que é o que sobrou também, ó. Tá meio apagado. Letra C, ó. O K. 200 minutos. R$ 29,90, beleza. O Z, 300 minutos. Também, ó. Massa, R$ 49,90. Então, nessa leitura que eu faço, tá entre a D e a letra E. Beleza? Agora olha só, perceba que essa reta é crescente e igual, de forma constante para Z e K. E aqui, ó, o do K é maior, é mais inclinado, e do Z é menor. Veja, qual seria a sua resposta? Letra D, velho. Por quê? Vamos ver? Ó pra cá. A partir dos minutos que os valores são constantes,
No plano K você paga 20 centavos por minuto excedente. E no plano Z, 10 centavos. Ou seja, isso aqui está associado ao seu coeficiente angular. Ambos. Coeficiente angular. E esse coeficiente angular aqui, ele é maior do que esse. Então, o coeficiente angular, a inclinação da reta K, é maior que a inclinação da reta Z. Então, se você olhar aqui, ó a reta K, a inclinação, mais acentuada que da reta Z. E do outro, as duas são iguais. E isso não pode, são diferentes aqui, Beleza? Então, sua resposta é quem? Letra D. Viu aí? Não precisou calcular nada, só uma análise da sua função do primeiro grau, a sua reta. Tranquilidade, galera? Conteúdo fácil, conteúdo simples. Função do primeiro grau é isso aí. Fui bem direto no assunto de como é que se trabalha. Claro que poderia abordar muito mais coisas, mas essas outras muito mais coisas praticamente não estão na sua prova, beleza? Você tem que entender dessa parte de função do primeiro grau. Tranquilo? É isso aí, Matejapa, o ensino da matemática a todos. Espero ter ajudado a você. Um abraço, até a próxima.